Aí tem várias coisas aqui, ó. Porém, é preciso que a nossa mente e nosso coração estejam vacinados contra as epidemias emocionais do mundo real. Que- o que Cara, seria essas epidemias? então vamos lá. Essa parte do mundo real e do mundo ideal Isso. foi uma das coisas que mais colou desse livro. Tá. Eu estava em casa quando eu comecei a escrever esse livro, demorei 1 ano e 2 meses para escrevê-lo. E Eu- você escreveu no mundo todo, né? Que tem uma passagem aqui que você fala, É, enquanto eu escrevo esse livro, exatamente. eu tô em outro país. Eu aproveitava as viagens, escrevia no avião, mas basicamente eu acordava todo dia às 5 horas da manhã, porque é o seguinte, na vida da América, a gente fazia tudo. O do yourself é muito forte lá, faça Sim. você mesmo, né? Sim. Então, eu acordava as crianças às 7 horas da manhã, enquanto Janine arrumava a parte de mochila para eles saírem, são 4 filhos, né? Eu ia fazendo café da manhã e levava numa minivan que eu tinha, levava eles para a escola. Sim. Então era só o dia me consumia tanto, basicamente eu sendo dono de casa, né? Ficava em casa e vinha uma vez por mês para o Brasil para trabalhar e tal, que eu resolvi acordar mais cedo para escrever. Falei, cara, eu não estou produzindo o que eu poderia produzir. Eu acordava às 6 e pouca já para começar a cuidar das crianças, comecei a acordar às 5 todo dia. Certo. Que era uma coisa que eu sempre odiei, acordar cedo. Comecei a acordar às 5 horas da manhã todo dia e descobri 2 coisas importantes. Primeiro, que silêncio. Era inspirador. Segundo, eu escrevia numa parte da casa que dava fundos para um lago e onde nascia o sol. Então, todo dia eu via o nascer do sol. Uau. Aí eu descobri que imagem importa, ambiente importa. Sim. Não é só o horário da quietude, mas também o ambiente. Cara, e aí eu fiquei simplesmente 13 meses sentado escrevendo esse livro todo dia. Quando caiu a ficha do mundo real, mundo ideal, para mim foi uma das melhores partes, porque eu expliquei o seguinte, ó. No mundo ideal, que foi apresentado por Jesus, as pessoas perdoam 70 vezes 7. Tem um versículo na Bíblia que diz, se uma pessoa errar contra você, perdoa-o. Aí os discípulos perguntaram para Jesus, quantas vezes? Jesus, 70 vezes 7 em um dia. Em até 24 horas, se uma pessoa errar contigo 70 vezes 7, você precisa perdoá-la todas as vezes. Então, no mundo ideal, as pessoas vão perdoar 70 vezes 7. Mas no mundo real, elas perdoam? Elas perdoam? No mundo ideal, nós deveríamos lidar bem com os inimigos, porque a própria Bíblia diz que a gente precisa alimentar quem nos feriu. Deixar para lá. Alimentar no sentido, tá passando fome, eu vou te ajudar, não é porque você me feriu que eu vou me vingar de você. Sim. No mundo ideal, nós amaríamos uns aos outros, nós cuidaríamos uns dos outros, não teria inveja, né? Não teria vários problemas, mas no mundo real existem várias epidemias. Que epidemias são essas? Inveja, Uhum. o ciúme descontrolado, o sentimento de possessão, a competição. Cara, o sentimento de competição tá desleal na nossa geração por causa da internet. Sim. Eu fico olhando o Instagram dos outros e começo a desejar, caramba, mas como é que ele pegou esse carro? Mas como é que ele fez isso? Como é que ele consegue treinar todo dia e tá magro? Tudo é uma comparação, tudo começa a te fazer mal. É uma epidemia emocional. Sim. Então, e quando eu escrevi esse livro não existia o coronavírus, né? Eu comecei a escrevê-lo em 2018 e terminei em 2019. Sim. Então, essa palavra epidemia não tinha... É verdade, Tá muito cara. forte hoje, mas na época não tinha uma correlação com o que